Oi, então a gente vai falar sobre o livro Os Sertões de Euclides da Cunha. Nosso grupo é Ana Famoso, Gabriele Freire, Gabriela Machado e Raíssa Schneider. Ele é um livro que foi publicado no ano de 1902 e é uma das principais obras pré-modernistas. Tem uma tendência de vanguarda e, com isso, ele tenta mostrar e dar maior visibilidade para o papel do sertanejo no Brasil, também rompendo com certos paradigmas que existiam na época. É um livro que mescla o discurso literário com o histórico e também com o jornalístico. E ele traz muito da transição da monarquia para a república e as consequências disso no país. Bem, o Euclides, ele tinha uma formação intelectual no período do cientificismo e ele foi muito influenciado por várias correntes cientificistas da época, também como o positivismo de Comte e o determinismo de Hetzel, e por isso ele foi enviado também para a Guerra dos Canudos para fazer uma reportagem e acabou se interessando tanto que fez o livro. Ele era um jornalista do Estadão, né, que é um jornal que existe até hoje em São Paulo, que é bem famoso. Jornal Estado de São Paulo. Isso, do Estadão. E coletou informações no caminho. No caso, a viagem de São Paulo até o sertão daria umas 2 horas, e naquela época ele foi a pé, né, a cavalo. Então, isso demorou muito tempo, e durante a viagem dele ele foi coletando informações sobre a Terra, que já é, no caso, é a primeira parte do livro. Ele fala sobre a Terra. E aí ele fez uma pesquisa muito a fundo sobre isso. Ele falou da caatinga, ele falou por que a seca existia, ele falou de muita coisa, falou do clima, que era árido, desértico. E aí ele reuniu um monte de informações sobre a Terra. E ele um também retrato bem fiel da realidade. Ele recrimina o nacionalismo exacerbado que tinha na época. Ele mostra a realidade das pessoas e como isso realmente funciona, que era algo que não era mostrado. Ele também trata o sertão como uma forma de paraíso, tipo, como tinha, por exemplo, a planta, o cacto que vivia naquele meio da seca, que era um negócio tão difícil. Ele trata como um paraíso, um negócio bonito vivendo lá, e as pessoas tinham muita visão de que era algo feio, algo menosprezado, né? Por não conhecer Tanto que ele separa. Tanto que ele separa, tipo assim, que a gente vive dois Brasis, né? O Brasil litorâneo e um outro Brasil desértico, que é o sertão, e é um Brasil ignorado pelo Brasil litorâneo, que seria, tipo, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Que ali é a elite, é a sociedade civilizada, e os outros, e o povo ali do sertão seriam marginalizados, né? Invisíveis para eles. Tanto para a sociedade como para o próprio governo, que tinha um descaso com essas pessoas, não disponibilizavam meios e assistência social. Por exemplo, ali naquela época que tem... e ali naquela época que é descrito o livro, estava recente acabado a escravidão. Então, não teve uma política pública que inseria o negro na sociedade. Então, aquela população ficou muito marginalizada. E aí isso também ele trata na segunda parte do livro dele, que fala sobre o homem. Fala muito sobre o jagunço, que é o sertanejo, que é o que vive nesse sertão nordestino. E ele trata ele como um homem muito forte, diferente do que as pessoas pensavam. É que o homem ele seria a consequência da realidade observada no aspecto físico por conta da seca, que era muito forte, muito intensa, e o nordestino era forte por ser adaptado àquela realidade, era resistente a essas condições adversas do sertão. E nisso tem aquela frase que ficou muito famosa, que é: o sertanejo é, antes de tudo, um forte, que a gente percebe bastante a ideia do determinismo por conta dessa ideia mesmo, né, que o sertanejo ficou separado do processo civilizatório do Brasil e desse progresso que estava acontecendo nos outros lugares. E aí ele diz que o sertanejo sofreu tanto que por isso que ele era forte, assim, a seca atingiu tanto ele, aquela coisa ficou fazendo ele sofrer por anos e anos, que por isso tornou ele o homem que é hoje.
Isso. Tanto que ele se refere ao sertanejo como Hércules Quasímodo, que no caso é um paradoxo, né? Porque Hércules é aquele homem forte que a gente conhece dos quadrinhos, e o Quasímodo aquele corcunda de Notre Dame. Então, tipo assim, se refere que mesmo que o sertanejo tenha todas aquelas condições, mesmo que ele seja criado naquele meio, apesar de tudo isso, ele é forte e ele é determinado. Ele também retrata, com isso, ele também retrata muito a extrema religiosidade que também torna essa parte da população mais forte, que é uma consequência da pobreza do nordestino, e com isso também surgiu o Antônio Conselheiro. Bom, o Antônio Conselheiro, ele conseguiu unir muitos povos e diferentes culturas e crenças do Nordeste, porque por conta de toda essa situação que a população tinha, por ser tão marginalizada, que ela viu no Antônio Conselheiro uma esperança de um futuro melhor, tanto é que ele pregava a palavra de Deus e o fim dos tempos, que seria o fim da seca, o fim da pobreza, e ele via a salvação divina. Por isso que as pessoas acreditavam muito nele, porque achavam que tinha uma esperança de um futuro melhor ali naquela crença. O Antônio Conselheiro, ele era uma figura, assim, que tanto pelo meio, assim, que ele tava, ele ficou sendo uma figura muito conhecida, porque ele era, assim, barbudo, ele carregava um saco de batata atrás, tipo, uma figura bem específica. E ele se achava um profeta, um messias, e ele pregava a palavra para as pessoas como se aquilo fosse ser uma luz do fim do túnel para elas. Ele tinha um discurso... Pode falar. Inclusive, por conta dessa relevância que ele acabou ganhando, que foi conquistando alguns fiéis, um bispo lá da época tentou internar ele num hospício no Rio de Janeiro, mas na época ele não conseguiu vaga. Ele tinha um discurso muito social, tipo, atraiu muitos pobres, porque ele dizia na divisão de terras, para não ter aquele grande latifúndio na mão de uma pessoa só. E ele era muito contra a república ser laica, né? Porque ele acreditava que essa crença que as pessoas estavam tendo lá no Nordeste estava ajudando elas a superar o momento, entendeu? E ele era contra os impostos e por isso ele incentivava a desacatar autoridades para, tipo, fazer com que elas tomassem uma atitude em relação ao que estava acontecendo lá no momento. Ele era um líder era um líder social, bem comunitário, por isso que as pessoas se prenderam nele, porque viram nele algo que também se identificavam com os problemas da sociedade nessa época. E aí já começou a chamar a atenção da igreja e das autoridades, né? Porque ele realmente pregava... Ele se passava por um profeta, digamos assim, e pregava contra, né? As leis, por exemplo, de impostos e tudo mais. E foi nesse momento que a República sentiu-se ameaçada, né? Que daí já entra na terceira parte do livro, que ele trata sobre a Guerra de Canudos, né? Pode falar, Raíssa, você ia falar. E ainda sobre o conselheiro, que nessa parte que ele era contra as autoridades, né, essa cobrança de impostos, que ele inclusive mandou que quando eles estipularam mais um aumento de impostos, ele fez com que a população queimasse os editais da época, e isso causou bastante incômodo para as autoridades, né? É E importante dentre as mencionar que a pessoas... mídia, né? Tipo, a mídia era muito... relatava muito o lado do governo. Então, tipo, a população do país sempre via o lado do governo, que eles eram os rebeldes, que estavam sempre queimando, sempre eram contra o governo. E daí que o Euclides realmente critica, porque as pessoas não sabiam o que estava acontecendo lá, não sabiam a realidade daquelas pessoas. E por isso que deu tanta repercussão, né? E ele também, no início do livro, ele tem mais essa visão de Rio e São Paulo, e depois que ele começa a entender de verdade, né? Até ele foi com aquela visão da elite civilizada, né? E ele chegou lá e ele viu toda essa realidade. Tanto que as pessoas que o Antônio Conselheiro juntava eram, tipo, pessoas que passavam fome, que estavam em crise, era ex-escravos, indígenas, era de todo tipo. E essa versão oficial da guerra, ela foi totalmente desmentida no livro do Euclides, porque as pessoas sempre viam essa realidade do governo, por isso mesmo que achavam que era a melhor coisa. Mas o Euclides, ele acabou mostrando que não foi isso que aconteceu, não foi o que todo mundo achava que realmente aconteceu.
e mostra que a realidade foi totalmente diferente do que foi mostrada para eles. E aí ele foi juntando essas pessoas que deu origem à cidade de Canudos, né? Que as pessoas começaram a se juntar e formaram um vilarejo e acabou virando uma cidade. E aí essa cidade era liderada, digamos assim, pelo Antônio Conselheiro. Tanto que o que deu, assim, um estopim para a guerra foi uma encomenda que o Antônio Conselheiro fez de madeira para construir a própria igreja dele. E aí essa madeira nunca chegou, porque o, o cara que ia entregar a madeira, né, ele já tinha uma rixa, assim, com o Antônio Conselheiro, não gostava muito dele, não gostava do que ele pregava, e aí essa madeira nunca chegou, e isso E daí o acabou conselheiro virando um ameaçou, conflito. né? O O conselheiro o ameaçou. conselheiro ameaçou o madeireiro lá, que tinha prometido as madeiras, e o conselheiro já tinha pago pelas madeiras, e as madeiras não foram entregues. E daí, quando ele ameaçou esse madeireiro, aí a República viu uma brecha para atacar o vilarejo com esse motivo, né? Foi o estopim, foi o fator que levou ao ataque, o primeiro ataque, né? Aí, voltando à comunidade de Canudos, era uma comunidade que, tipo, a vida lá era bem melhor comparado com o resto do sertão, porque tudo era dividido igualmente, tudo era igualitário lá, todas as coisas eram boas para todo mundo. Isso já volta na ideologia do próprio conselheiro de que aquela crença que ele estava passando para as pessoas estava ajudando eles, né? Por isso que ele acreditava que o Estado laico era ruim. Mas aí a República via realmente como uma ameaça, tanto é que ela passava a ideia de ameaça daquele sertão. E assim, o que chegou na República era que essas pessoas, elas eram imperialistas, eles queriam de volta a monarquia, isso que chegou neles. E aí pensa um povo que, tipo, digamos que recém-república, né? Não fazia muito tempo que tinha virado uma, escuta que o povo lá do sertão era imperialista e que eles queriam a monarquia de volta, isso causou muita revolta. E aí que começaram as expedições para Canudos, militares, né? E ele... Pode falar. Não, ele trata que é muito violenta essas expedições, né? Foram ataques, assim, para destruir realmente. Tanto é que teve 3 tentativas de ataque e o povo Primeiro desistiu. foi só com 100 homens, né? A parte da luta em si, a primeira investida que foi feita foi com apenas 100 homens, e eles pensaram que por conta dos sertanejos não possuírem armamentos e não terem uma maior qualificação para lutar, eles iam ser Eles realmente derrotados de primeira. subestimaram o povo, né? Acabou com que certeza. também eles começaram, como aconteceram várias tentativas do governo, eles acabaram pegando essas armas dos militares e usando contra eles também, além das ferramentas que eles tinham lá, né, que era pedra, essas outras coisas. E aí, na verdade, quando a primeira expedição, né, tanto a primeira, a segunda como a terceira, né, porque só a quarta que... Mas enfim, a gente já fala da quarta. Aí, nessas expedições, eles subestimaram muito o povo sertanejo, pensaram, eles não são instruídos, tipo, eles não sabem de nada, né, a gente vai ganhar muito fácil. E aí, como o povo do sertão conhecia o sertão... Eles tinham toda a visão do lugar, né? Da estratégia em si, de locais que poderiam causar... Pensa um povo do litoral que chegou no sertão para uma guerra. Sim, com É a certeza. mesma E os coisa do locais Napoleão estratégicos que avançando na poderiam Rússia, causar né? problemas, né? Deixar os outros mal com isso. Não, e tipo, também o exército brasileiro, ele começou a cada vez ficar com ódio de estar perdendo, porque na ideia da cabeça deles, perder pro sertão seria, tipo, uma calúnia. Então, cada né? derrota que eles tinham era... Eles não queriam levar essa notícia para São Paulo, Rio de Janeiro, que eles estavam perdendo para os sertanejos. Então, era um desgosto. Então, cada vez eles iam com mais a imagem raiva deles daquele estava povo. sendo deteriorada, né? Porque todo mundo via o sertão como já foi dito, né? Eles não tinham poder, não tinham nada na visão do resto do país. Para eles estavam sendo humilhados com isso. E aí que o Euclides aponta que o sertanejo é forte, e ele é muito determinado, ele não... Aquele povo de Canudos não desistia, eles lutaram mesmo. Tanto é que pensa num povo que não tem nenhuma instrução militar, de guerra, de luta, vencer de um exército, né? Apesar de... Naquela época. Agora, aquela frase do livro que é muito bom mostrar uma frase que nós evidenciamos para descrever isso. Fechamos o livro?
Não, a de antes, a que fala mais sobre sertanejos mesmo. Ah, tá, peraí. Diz E assim, ó. Pode falar? essa parte da obra que fala mais especificamente sobre o homem, ela é muito importante para um estudo sociológico, antropológico também. E o livro em si aborda as mais variadas matérias, por isso que ele é tão importante nos dias atuais, né? Ele é uma das obras mais importantes. Se perguntar quais as principais obras da literatura brasileira, vamos dizer, Memórias Póstumas de Brás Cubas, acho que Sertões Veredas e Os Sertões, porque Sertões é muito, muito, muito importante mesmo. É que ele é um livro que, como a Raíssa disse, reúne muito conteúdo, tá? Eu vou ler só aquele pedacinho, uma frase aqui do início que fala sobre homem, que o Euclides diz bem assim: mas o nosso sertanejo faz exceção à regra. A seca não o apavora, é um complemento à sua vida tormentosa, emoldurando-a em cenários tremendos. Enfrenta estoico. Então, tipo, ele diz que o sertanejo não desiste e ele não desiste da seca da sua vida, como ele não desiste da guerra. Ele luta por Canudos, ele luta por a sua ideologia na sensação de uma ideia de uma vida melhor. Tanto que, por lutarem por uma vida melhor, quando foi mandado a última expedição, em 1897, que era, tipo, tinha 13 mil homens, e já tinha pouquíssimos combatentes, porque alguns com certeza já tinham morrido, né? E o exército, mesmo assim, eles não se renderam, os combatentes não se renderam e continuaram fortes para defender a cidade de Canudos. E daí, na quarta expedição, digamos assim, o exército cansou, né? Não queria mais perder para eles. E foi um massacre, mataram todo mundo em Canudos. 5.000 soldados foram enviados. Foi uma das maiores chacinas da história do Rio de Janeiro. Pode falar isso. Não, mas foi esse que foi. Essa foi a expedição com o maior número de soldados enviados. E foi realmente muito avassalador o ataque dele. Eles Na jogaram verdade, querosene, bombas e queimaram toda a cidade, isso. tanto que a cidade está destruída, né? Ficou destruída. E na verdade, tipo, eles só perderam assim porque não tinham recrutamento. Tipo, o exército podia repor os soldados que morriam. Eles não tinham, era aquela população, então aquela população foi sofrendo tanto, foi perdendo tanta gente que acabou que foi uma perda pelo tempo de guerra e não só pelo fim, pelo extermínio, foi mais pelo tempo que ficou sofrendo ali naquelas 4 expedições que eles foram vítimas, né? Realmente umas vítimas e não. E a mídia, ela representou o povo muito como selvagens e impiedosos nessa guerra, tendo 12 mil soldados para destruir Canudo. Então, eles disseram assim, a gente precisa fazer isso pelo bem do nosso país. Eles passaram essa mensagem que os soldados não foram lá para lutar, foram fazer um bem para o país para manter a república. É. Eu acho que é isso, né, gente? A gente pode falar também um pouco da temática, né? De falar sobre a realidade de Canudos e o estilo também, que pega o modelo do realismo, do naturalismo, uma linguagem rebuscada, e isso lembra muito o estilo do barroco também, que também é chamado barroco científico, pelas grandes informações que o livro traz também. É muito Ele é um detalhista, livro né? bem extenso, tem uma importância muito grande, mas é um pouco cansativo de ler. Principalmente a primeira parte, que descreve muito, né? Mas também tem uma importância bem grande para a gente conseguir É bem entender o descritivo. contexto do nordestino, né? E tanto que no final do livro ele coloca como se falasse com um sertanejo, né? E aí, tipo, depois toda a história pra ele falar ao lado dele. E aí ele fala muito pouco, ele não fala quase nada, aquele sertanejo. E aí muitas pessoas interpretam isso como uma crítica do Euclides para pouca voz que deram pro sertanejo nisso tudo. Aí quando o Antônio Conselheiro foi morto, né, a cabeça dele foi tratada como um troféu pro exército, e isso foi, assim, terror nela. Tanto é que aqui eu vou ler mais uma partezinha do livro, no final, que diz bem assim, ó, que o Euclides disse: fechamos esse livro, Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo.
na precisão integral do termo, caiu no dia 5 ao entardecer. Então, tipo, ele realmente trata como se Canudos fosse um ser que caiu por sofrer tanto naquelas guerras. E inclusive no final da luta, as mulheres, as crianças, todos foram à luta para tentar defender ao máximo de todas as formas que podiam. Eles não se renderam. Canudos tinha 25 mil habitantes, mais ou menos, e todos eles morreram. Assim, não foi que Não morreu só sobrou os homens, nada. foi que exterminou toda a cidade, porque todos lutaram naquela guerra. É isso? Isso. É isso. Tchau, prof. Tchau, prof. Tchau!